Você lembra do que eu falei aqui em fevereiro? Que os rendimentos do Japão iam explodir, que o Banco Central deles ia perder o controle. E olha o que está acontecendo agora. Estamos vendo o crash do tesouro japonês. Não diga que eu não avisei em algum momento, hein? Estão imprimindo tanta grana para segurar que a inflação vai subir ainda mais, porque você está aumentando a oferta monetária, ou seja, com o aumento da base monetária, os preços vão passar a subir, tem mais moeda circulando na economia, e com isso você vai gerar um ciclo ainda maior de venda dos títulos públicos japoneses, porque o rendimento real desses títulos não ganha da inflação. Então o investidor está vendo que não vai ter um retorno que compense a inflação atual, começa a vender. E com toda essa impressão de moeda, o Banco Central japonês não vai conseguir estancar, e em algum momento esses rendimentos vão passar a subir e eles vão ter que permitir que esse rendimento suba para 5%, 0,5%, 0,75%, 1%, né? Porque fica muito difícil manter esse volume de compras e impressão de moeda quando tem um grande volume de fuga, uma grande saída desse investimento. Então você precisa liberar que os rendimentos subam um pouco para frear essa venda dos títulos japoneses. E aí, é claro que, pouco a pouco, eles vão começar a permitir que esses rendimentos subam cada vez mais. O tesouro japonês vai colapsar, os rendimentos vão sair de controle e o Banco Central, mesmo imprimindo, não vai conseguir segurar, porque é uma fórmula que ela se retroalimenta. Quanto mais moeda você imprime para conter essa alta de juros no longo e no curto prazo do Tesouro americano, mais a inflação sobe. Então, estamos vendo a inflação no Japão chegando a níveis muito fortes. Agora, em abril de 2025, a inflação chegou a 3,5% e tudo isso vai ensaiando uma verdadeira crise de confiança na economia japonesa. Houve, no início dessa semana, um grande leilão dos treasuries de 20 anos, de treasuries de 30 anos de longo prazo, e a demanda foi quase que inexistente. Uma grande alta dos rendimentos aconteceu logo depois, né? Bom, a gente sempre explicar aqui que os rendimentos sobem quando não há procura, quando a demanda cai. É ao contrário, quando há demanda, quando as pessoas estão acreditando no sistema, estão investindo na dívida do governo, os rendimentos tendem a cair. Então, essas altas fortes que aconteceram, o título de 40 anos chegou a bater 3,6%. O leilão foi um fracasso histórico, não acontecia desde 1987. E essa sangria ela é extremamente previsível. E aconteceu pela segunda noite consecutiva, quando eu estou gravando aqui. De novo, vimos mais um dia de pressão no Tesouro japonês. E o Banco Central japonês agora ficou numa verdadeira encruzilhada, porque o mercado está precificando que o Banco Central do Japão, o BOJ, perdeu a luta contra a inflação. Então, acreditam que a inflação vai continuar sendo um problema, que a inflação vai continuar subindo e que os rendimentos desses treasuries não são suficientes para cobrir essa inflação e exigem prêmios maiores saindo do mercado. E isso pode impactar a economia global e já está impactando. Essa crise de confiança no tesouro japonês vai estabelecer um novo parâmetro no mundo inteiro, porque todos os governos do mundo estão utilizando a mesma prática. Um grande déficit e juros baixos são juros que não são suficientes, não são contracionistas o suficientes para evitar que a inflação continue subindo. E o caso do Japão é um exemplo clássico, né? Porque o Japão ele ensaiou um juros até mesmo negativo por muitos anos para tentar, segundo esses gênios economistas,
trazer uma inflação mais alta, porque, segundo eles, deflação é uma coisa ruim. Preços baixos nunca é ruim. Preço baixo é excelente para a economia. Todo mundo quer poder consumir mais. Existe essa falácia da deflação, e é bom a gente colocar aqui que a deflação ela pode trazer um consumo menor, já que a tendência é que os preços continuem caindo, o consumidor, ao invés de consumir agora, ele vai consumir daqui a um ano, daqui a 2 anos, mas quem pensa assim não entende a lógica por trás do consumo. Se hoje eu preciso de um telefone novo, eu quero o telefone hoje. Se hoje eu preciso comprar um novo sofá, eu quero hoje. A necessidade do consumo é feito por essa urgência, né? Quando você resolve, você toma a decisão de comprar algo, é porque você já decidiu que você quer aquilo. E claro que você não vai esperar, porque ter aquele item, aquele bem na sua mão é um prêmio muito maior no curto prazo do que esperar para pagar um pouco mais barato no futuro, e não tem nenhuma garantia que isso de fato vai acontecer. Então, deflação é sempre uma coisa boa. E a inflação, ela é causada exatamente por essas interferências de bancos centrais, como aconteceu no Japão, uma loucura sem fim. Esse caso vai entrar nos livros de história, lá na frente a gente vai fazer leitura econômica e vai ver que absurdo, e a gente consegue enxergar claramente que absurdo é esse movimento atual do Banco Central continuar imprimindo moeda quando a inflação está subindo para tentar frear a inflação. Surreal, né? Isso é não entender a economia básica. E a situação ela só é mais suave para o Japão evitar uma crise ainda maior, porque o Japão é o grande detentor do Tesouro Americano, é o maior credor dos Estados Unidos, tem mais de US$ 1 trilhão em caixa, né? Então, o Japão pode, para tentar frear, e é isso que eu venho falando há 2 anos, quando eu venho cobrindo o Japão aqui, vender os bondes americanos e usar esse dinheiro para frear essa forte alta dos rendimentos que está acontecendo, para evitar esse crash no mercado de treasuries, né? Essa grande desconfiança, ao invés de ficar imprimindo mais moeda e piorando o problema inflacionário. Então, tem como resolver o problema de uma forma mais saudável para o Japão, é claro, não vai ser nada saudável para os Estados Unidos, do que continuar com essa ideia louca de imprimir moeda. E claro que em algum momento a inflação ia disparar num limite tão forte, né, como está acontecendo agora, subiu de um mês, do mês de março para abril, de 2,9% para 3,5% em apenas um mês. É uma inflação muito alta e isso vai galopar ainda mais. A gente vai ver a inflação no Japão chegar em breve a 4%, 5%, 7%, e esses rendimentos, principalmente de longo prazo, vão disparar. Então, estamos vendo uma clara quebra de confiança do mercado na economia japonesa, na capacidade do governo de honrar o seu endividamento e na capacidade do Banco Central de controlar a inflação. Se você quer entender como a crise japonesa pode explodir o sistema financeiro global e como a gente está se posicionando para isso, entra na Liga Lion. A gente está acompanhando isso no detalhe, toda semana, com gráfico, análise, estratégia. O link para fazer a sua assinatura está aqui na descrição ou no QR Code que você está vendo na tela. Vem para a Liga Lion e se proteja deste cenário. Há como prosperar nesse momento. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like aí maroto no vídeo, compartilhe esse conteúdo, é importante que esse conteúdo chegue a mais pessoas, que entendam o que está acontecendo nesse momento. Fica a dica importante, na descrição desse vídeo você encontra os produtos da minha empresa Trade for Life, o e-book Investindo em Ouro, para você surfar esse momento do ouro. Faz a sua assinatura da Liga Lion, você também encontra o link aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima! Tchau!